Paz a todos, eu me chamo Augusto e nesta noite eu vim trazer uma palavra de salvação à sua vida, de encontro com você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, versículo 1, capítulo 1. Do 1 ao 20 eu gostaria de ler. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e incendiou. O Senhor lhe entregou na mão a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Aí este levou a terra de Siná para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, lançados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura da língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finarias e iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e quais foram mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a de Saber, a Daniel de Belsazar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel finalmente não contaminar-se com as finarias e iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel a misericórdia e a compreensão a parte dos chefes dos eunucos. Assim o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vós a comida, a beber, que pois viria ele ao vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim podereis em perigo a minha cabeça para o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro: chefe, o que o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta peste os teus servos 10 dias, e se nos deem legumes a comer, a água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comeram as finarias e iguarias do rei. Segundo, vireis ágeis como tus servos. Ele atendeu expressamente 10 dias. No final dos 10 dias, a aparência dos era melhor. Achavam que eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finarias e iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finarias e iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe davam legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento à inteligência de toda a cultura, a sabedoria, mas Daniel deu a inteligência de todas as suas visões e sonhos, vencido no tempo determinado pelo rei, para que trouxessem o chefe dos eunucos, trouxem a presença do rei Nabucodonosor. Então o rei com eles, entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, pois passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e inteligência. Sobre o rei e lhe perguntasse, lhe faz perguntas, os achou 10
vezes mais doutos do que os de todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Encantadores. O livro de Daniel foi feito em tempo de dificuldade, quando o povo judeu foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor à Babilônia. A carta de Daniel vai falar que o povo judeu para ter esperança e para falar como ele viveu naquele tempo cativo na Babilônia. E aí eu destaco dois tópicos. Um tópico 1, nos primeiros capítulos de Daniel vai dizer que o rei Nabucodonosor vai a Jerusalém e a incendiou. Mas por que Nabucodonosor incendiou a Jerusalém? Porque Deus ordenou ao rei Joaquim ordenou a Nabucodonosor ao rei Joaquim, porque o rei Joaquim estava mal diante dos olhos do Senhor, e a ira do Senhor caiu sobre Judá por causa da desobediência do rei Joaquim. Por causa da desobediência do rei Joaquim, o povo inteiro pagou por sua desobediência. Por vezes nós desobedecemos a Deus e a nossos pais, mas você sabe, se nós desobedecemos, pagamos um preço menor que seja. Eu queria falar de dois personagens que desobedeceram a Deus, que foi Jonas, Adão e Eva. Jonas desobedeceu a Deus, porque o Senhor mandou Jonas ir a Nínive para falar da palavra dele, mas Jonas ficou com medo. Por isso desobedeceu a Deus e foi para Tarsis. E no meio do caminho Deus manda uma forte tempestade. Os marinheiros ficaram com medo da tempestade e foram chamar Jonas, que estava no porão do navio, em um sono profundo, e falaram para ele clamar ao seu Deus, para que tenha piedade deles. E Jonas falou para eles lançarem ele no mar, para acalmar a tempestade. E eles os lançaram no mar. E um grande peixe veio e engoliu e voltou ao porto que ele saiu, depois de 3 dias e 3 noites, dentro da barriga do peixe. Por Jonas ter desobedecido a Deus, o preço de Jonas foi ficar dentro da barriga do peixe que Deus mandou e fez ele voltar de onde que ele começou a partida dele. Aí a Tarsis ele voltou para ir a Nínive. Adão e Eva desobedeceu a Deus quando Deus disse a eles: não comeis e não tocais desta árvore que está no meio do jardim, porque não morrerás. A Bíblia vai dizer que a serpente vai até Eva e fala para ela comer do fruto que Deus manda não comer. E ela comeu e deu para Adão. E Deus, vendo isso, ele colocou para fora do jardim, colocou 2 anjos, querubins, ao oriente do Éden, para guardar a árvore da vida. E eles desobedeceram a Deus. A consequência foi: nenhum homem podia entrar mais no Éden. Eu queria destacar o tópico 2. A Bíblia vai dizer também que o rei Nabucodonosor pede para o chefe dos eunucos buscar jovens de Israel sem nenhum defeito. Entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos colocou o nome de Beltesazar, Daniel de Sadraque, Ananias de Mesaque e Misael de Abidnego. Azarias, ele obedeceram a Deus. Deus deu livramento dos reis que mandaram matar eles com a fornalha, com Mesaque, Sadraque e Abidnego,
como na cova dos leões, como Daniel. Se nós obedecemos a Deus e a nossos pais, Deus dará o que nós pedimos, mesmo que demora, mas Ele dará. Eu queria falar de dois personagens que obedeceram a Deus, que foram Abraão e Noé. Em Gênesis 12:1 vai dizer que Deus manda Abraão sair da sua parentela para ir para onde eu lhe mostrarei. Na onde Abraão estava tinha riqueza, conforto, mas ele saiu do seu lugar de conforto. Ele vai para onde Deus mandou, sabendo que a promessa ia chegar, não tendo intimidade que ia chegar. Mesmo não tendo intimidade com Deus, ele foi. Ele obedeceu a Deus. Ele teve mais riqueza do que antes. Teve Isaac, o filho da promessa, por causa de um ato que foi obedecer a Deus. Que eu aprendo com Abraão: se nós obedecer a Deus, Ele dá o que nós pedimos. Mesmo Ele dá o que nós pedimos. E ele teve fé em Deus, confiou em Deus. Por causa que se fosse várias pessoas no lugar de Abraão, não iria, porque onde ele estava ele tinha conforto, riqueza. Mas Abraão não olhou para o que ele tinha, mas assim o que Deus tinha para ele, como Isaac, o filho, e a riqueza que ele acumulou. E Abraão foi um dos homens que viveu com vários dias de vida, que morreu com 150 e poucos anos, a Bíblia vai dizer também. Eu queria falar de Noé. A Bíblia vai dizer em Gênesis 6:9, fala: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Naquele tempo não havia muita chuva e Deus mandou Noé fazer uma arca para colocar os animais da sua família. E muitas pessoas falavam que Noé estava ficando louco para construir a arca. Ele podia ter falado que não iria fazer por causa que naquele tempo não havia muita chuva. Mas ele não falou isso, pois ele obedeceu a Deus. E Deus deu livramento para ele e a sua família por causa da obediência. Se nós obedecer a Deus e a nossos pais, eu aprendo com Noé: se nós obedecermos a Deus e a nossos pais, Ele vai nos livrar do dia mau. Se for acontecer alguma coisa, Deus irá impedir. Eu queria orar para encerrar. Pai, muito obrigado, Pai, por o Senhor ter falado conosco nessa noite, Pai. Pai, venha falar com cada um. Pai, venha estar com cada um, Pai, venha engrandecer o seu nome, Pai. E Pai, muito obrigado, Pai. É que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus, amém. E para fechar, eu queria agradecer a todos que terem me ouvido a palavra de Deus para a sua vida. Eu queria deixar uma frase que está escrito na Bíblia: obedeceis a Deus e a nossos pais, para que seus dias prolonguem na terra. É isso que eu queria passar a todos vocês e agradeço essa oportunidade por ter estado aqui. Muito obrigado por você que ficou assistindo esse vídeo. Eu te agradeço. Muito obrigado. Fique com Deus.